chup churup chup chup churup churup chup churup chup. Churup chup churup chup chup churup churup chup churup chup. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de mamelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Churup chup churup chup chup churup churup chup churup chup. Churup chup churup chup chup churup churup chup churup chup. Boneca de pano, gente, sabugo de milha, gente, o sol nasce de Adão Melo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Churup chup churup chup chup churup churup chup churup chup. Churup chup churup chup chup churup churup chup churup chup. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. No episódio de hoje, Gabriela Cazé. Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui para a entrevista para o canal do YouTube, que é o Memórias do Pica-Pau Amarelo. Foi enviado pelo Luiz Herrera. Luiz, obrigado pelo convite. Vou responder suas perguntas. A primeira delas é como surgiu o convite para o papel. Conta pra gente. Na realidade, não foi um convite que aconteceu primeiro, né? Foi um chamado para um teste. Esse chamado eu fiquei sabendo pela imprensa. Eu era muito pequenininha, eu devia ter 8 para 9 anos. E na época minha mãe assinava jornais e chegava na minha casa e eu sempre mexia no jornal. Assim que eu vi, eu me lembro perfeitamente, foi no caderno B do Jornal do Brasil. E tinha uma nota, sei lá, de meia página, quarto de página, chamando meninas da minha faixa etária para fazerem um cadastro na TV Globo, porque a TV Globo estava precisando então de atores mirins, atores crianças para o elenco. Não dizia nada que era para o sítio. E eu já queria ser atriz naquela época. Eu fazia teatro na escola, eu estudava no São Vicente, fazia teatro com Almir. E eu adorava a ideia de trabalhar em televisão e tal. E aí eu enlouqueci querendo fazer esse cadastro e realmente fiz o cadastro, um cadastro em papel. Na portaria ali do Jardim Botânico. Naquela época foi 85, por aí, o comecinho de 80, final de 85, eu acho. Não tinha ainda o computador, né, da Globo, que é hoje o Recursos Artísticos, era tudo em papel. Eu lembro que eu levei uma foto que eu tinha tirado para passaporte e preenchi meus dados e deixei ali. Meses depois, demorou um tempo, ligaram para o telefone que eu deixei indicado, que era o telefone da minha mãe, chamando então para que eu fizesse um teste para o sítio. Minha mãe pegou o texto, eu estava de férias, ela me levou o texto e perguntou se eu queria participar do teste. Imagina, lógico que eu queria. Mas ela tentou me convencer para eu não participar não, porque eu estava de férias e eu estava longe do Rio, eu estava na casa de praia da minha avó e eu teria que voltar para o Rio, ela não teria como me trazer de volta para as férias. E eu quis mesmo assim, ela falou que no Rio estava muito quente, que eu não estava acostumada a ficar lá em janeiro, que ela estava trabalhando muito. E eu fui, não, eu quero fazer, parará. E aí decorei, foi a primeira vez que eu decorei um texto no teatro. Gente, não sei, eu não me lembro de ter decorado antes texto no teatro. Acho que a gente fazia mais exercício de improvisação lá no São Vicente. E foi uma experiência muito legal. E aí eu fiz uma sequência de uns 5 testes, mais ou menos, e passei no teste. Foi exatamente assim. Na época eu não sabia a quantidade de pessoas que estavam participando nos testes, até porque eles tinham uma logística de botar grupos, assim, sabe? Então, digamos, eu ia fazer um teste, normalmente era ao ar livre, no Parque da Cidade, que fica ali na Gávea. E aí tinha já 50 pessoas, 100 pessoas. Só que, tipo, na semana anterior ou na semana seguinte, ia ter também teste com uma outra leva de gente, entendeu? Então, assim, eu nunca tive a dimensão de quantas pessoas estavam concorrendo para aquele papel.
Inclusive a gente fazia amizade lá nos testes, né? Porque eram horas a fio, você esperando, e aí até que chegava a sua vez de fazer o teste. E nessa época foi quando eu conheci, por exemplo, o Daniel Lobo, que veio a ser o Pedrinho junto comigo. E a gente fez amizade logo de cara, assim, foi muito interessante isso. Bom, mais tarde, muito tempo depois, eu fiquei sabendo pelo Geraldo Cazé, que era o diretor do sítio, que por uma coincidência do destino veio a ser meu sogro. Eu sou casada com o César Cazé, que é o filho dele, há muitos anos. E naquela época eu era criança e tarará. Quando eu me casei com o César, o Cazé comentou comigo que para aqueles testes foram 4.000 meninas que participaram. E eu fiquei muito feliz, muito envaidecida. E, bom, o convite formal veio depois que, na realidade, foi uma ligação dizendo que eu tinha passado no teste. E aí me convidaram para eu ir lá na TV Globo, lá no Jardim Botânico, para, tipo, sei lá, assinar contrato, tirar foto, ter uma conversa. E foi um dia muito especial. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi realmente muito, muito emocionante. E aí fiz o sítio em 86, que foram esses 2 episódios. Como era o seu relacionamento com a Zilka, a Suzana e o André? Era ótimo. Eu sempre, graças a Deus, me dei muito bem com a Zilka. Tinha paixão pela Suzana, que por sinal continuo tendo, e o André também. O André ia na Kombi comigo, e às vezes ele já estava no sítio quando ele tinha que gravar de manhã. Eu chegava depois de meio-dia, porque eu estudava de manhã e tal. Enfim, eu gostava muito deles, não só da Zilka, da Suzana e do André, mas também da Jacira Sampaio, que era a tia Anastácia. Assim que todo o elenco, a gente realmente se dava muito bem, tanto eu com o Daniel, quanto eu com os adultos, com a produção. Era realmente uma família, eles tinham um cuidado muito especial com as crianças. Isso virou referência no sítio na TV Globo, né? O cuidado que o sítio tinha com o elenco infantil depois virou modelo para os outros atores, que hoje em dia têm um cuidado muito especial, né? Mas assim, no passado esse cuidado não era tão grande, e no sítio era. E assim, a Zilka tinha um relacionamento comigo muito bom. Ela inclusive me deu conselhos sobre texto, sobre o frio na barriga que eu sentia na hora que falava gravando. Depois, muito mais tarde, eu já na faculdade de Direito fui ter aula com a nora da Zilka. A nora da Zilka era juíza, eu acho, e era minha professora de Direito Civil ou de Processo Civil, agora já não lembro. E a Zilka tinha paixão por essa nora, que era mãe da neta da Zilka, neta da vida real, que era Mariana, se eu não me engano, o nome da neta da Zilka. E ela comentava muito sobre essa família dela, né? Então foi mais uma coincidência. A Suzana, como eu falei, eu tinha paixão pela Suzana. A Suzana sempre foi uma menina muito divertida. E o André é muito legal, muito profundo, uma pessoa muito inteligente. Eu senti muito tanto quanto o André quanto a Zilka, quando faleceram, assim como a Jacira, que foi a primeira a falecer desse grupo. E obviamente quando o Daniel faleceu, eu sofri muito, muito mesmo. E continuando as perguntas para o Luiz, ele me pergunta se eu preferia que minha personagem fosse igual às minhas antecessoras, em relação à parte da modernidade, né? Eu nunca tive muito essa questão, não, porque quando eu comecei o sítio, eu não fiz a minha transformação por causa do papel. Eu já fui contratada, eu tinha cabelo grande, só que eu cortei o cabelo no meio do teste. E, enfim, acabou batendo com uma filosofia lá da emissora e da direção do sítio, que eles estavam buscando uma identidade mais moderna. Então, eu acho que, inclusive, casou com o que eles estavam buscando. E aí, inclusive, a nossa vestimenta, né? O jeito que a gente se vestia, né? O guarda-roupa era todo modernizado.
E é claro que eu adorava, né? Porque antes de mais nada, eu era fã do sítio também. Então eu gostava daquela vestimenta de época e tudo mais. A Narizinho que fez antes de mim, a Isabela Vicalho, ela usava Maria Chiquinha, né? E, bom, mas aí na minha época não, a gente já estava com a roupa moderna e tudo mais. E foi bem dentro do que o roteiro apresentava, então assim, eu nunca me ressenti por causa disso. Então acho que essa pergunta deu para responder. A outra era se após o término... sim, se eu mantive contato com algum ator do elenco, com o Daniel. Com o Daniel, sim, eu sempre mantive contato. Sempre tive contato com ele. A Suzana, apesar da gente se dar muito bem, eu era criança, né? Eu não tinha assim contato. A gente, por exemplo, não podia sair para tomar um chopp, né? Eu era criança. Então, assim, eu não tinha muito contato com os adultos. Eu tive muito contato com o Cazé, que era o diretor, sempre tive contato com ele, e com o Daniel. E também teve um rapaz que na época era criança, ele fez uma participação no sítio, que chamava Rodrigo Almeida, acho que era esse o sobrenome dele. E ele fez um índio chamado Cauqui no sítio. E eu tive muito contato com ele, tenho contato com ele até hoje. Ele é cantor, mora na Espanha. E, enfim, hoje em dia eu tenho contato pelo Facebook com algumas pessoas, inclusive do passado, né, do sítio. Eu cheguei a trabalhar com a Rosana Garcia também, na novela Da Cor do Pecado. Ela treinava os atores mirins e eu trabalhava como atriz. Nessa época a gente se conheceu, trabalhamos juntos ali, foi muito bacana. Tive muito contato com a Isabela também, uma época, quando eu estava morando no Rio ainda. É uma menina que eu adoro, excelente atriz. E o Daniel, o Dani. Sempre tive muito contato com o Daniel, eu ia nos aniversários dele. Enfim, a gente se falava bastante pelo Face. Enfim. Mas fora isso, não tive mais contato com o restante das pessoas. Algumas pessoas da produção, sim. O sítio acabou por determinação da emissora ou essa história divulgada pela mídia do incêndio local acelerou o processo? Bom, isso aí eu não sei se eu sou qualificada para responder, mas assim, o que eu sei, não só por fazer parte do elenco naquela época e depois também por conversar, né, com as pessoas que trabalharam lá, inclusive com o Cazé, que era o diretor, que como já mencionei, era também meu sogro. A explicação é muito simples, assim, o sítio acabou depois de 10 anos, né? Chegou um momento que teve que acabar. E nunca foi falado para mim essa coisa do incêndio, não. Isso para mim é um fato que para mim é até desconhecido. Agora, que existia um contrato, até com a família do Monteiro Lobato, e também eu imagino que comercialmente o sítio tenha chegado a um ponto que, enfim, cumpriu um ciclo, né? Tanto é que depois voltou, né? Depois de 15 anos o sítio voltou pelo Manga, né? Mas o da minha época a gente sabia que ele ia acabar daqui a um tempo, tá? Continuando a entrevista para o canal do sítio, a pergunta era se o sítio, as cenas internas eram gravadas ali no sítio mesmo, ou se era em estúdio. As duas coisas. Na época que eu fiz o sítio, a gente tinha a cidade de Tucanos, né, que era a cidade cenográfica, que ficava ali do lado do sítio, era só abrir uma porteira. E ali tinha fachada e por dentro tinham estúdios. Então, por exemplo, o quarto da Narizinho era ali dentro, eu gravei ali. E às vezes algumas cenas, quer dizer, as cenas da casa eram gravadas na casa do sítio mesmo, internas, né? E muito externa, ali no sítio. E também a gente ia para, na época não era o Projac, a gente ia para a Cinédia, gravava algumas coisas na Cinédia também. Então era isso que acontecia, nossa rotina era basicamente o sítio todos os dias e eventualmente na Cinédia. E algumas coisas ali na cidade de Tucanos tinha os estúdios internos. A outra pergunta se eu tenho vontade de voltar para a televisão.
É engraçado essa pergunta. Muita gente me pergunta por que eu não continuei e tal. Na verdade, não é tão simples assim, permanecer na televisão. Na minha geração, os atores mirins não tinham tantas oportunidades assim. O sítio realmente foi uma grande oportunidade. Eu continuei, trabalhei numa época como modelo. Eu era muito nova ainda, tinha, sei lá, 15 anos. Eu comecei a trabalhar como manequim, trabalhei bastante. Só que eu entrei para a faculdade de Direito e fui fazer outras coisas. Quer dizer, eu só tive vontade de voltar, de fato, para a televisão, eu já era adulta, já era formada, já tinha pós-graduação e tudo mais. E me deu vontade de voltar à televisão para experimentar. E eu dei sorte, eu consegui voltar, voltei para a Globo e fiz essa novela da Cor do Pecado. E, bom, depois disso, eu acabei me identificando muito mais com a parte de negócios na área do audiovisual. E aí eu montei uma produtora de vídeo e fiquei com essa produtora por quase 10 anos e trabalhando como produtora executiva. Fiz vários cursos e tal, me desenvolvi nessa área, fiz vários produtos de audiovisual e eu continuo gostando muito dessa área e empreendendo nessa parte de produtos. Então trabalho com isso, trabalho hoje em dia com meios também, numa rádio, trabalhei em jornal também, agora muito mais na parte comercial do que na parte artística. Não quer dizer que eu não tenha vontade, tenho, mas não é um plano para agora e nem não tenho nenhum projeto, nada disso não. Mas com certeza a área de conteúdo é algo que me move, né? Mas mais para a produção executiva do que especificamente para a atuação. Mas eu gosto muito. Lá, continuando as respostas. Se me perguntou se os episódios eram gravados direto ou teve intervalo. Não teve intervalo, não. Acho que teve intervalo na época da exibição, para cair nas férias de verão e nas férias de julho. Sinceramente, eu não me lembro, mas a gravação não teve intervalo, não. A gente gravava seguido, todos os dias, era um ritmo frenético de gravação, todos os dias, de segunda a sábado, às vezes. Então, assim, não teve essa coisa de intervalo, não. Agora, a pergunta, o que eu achava do Daniel? Gente, o Daniel, né, eu fiquei extremamente comovida com o falecimento do Daniel. Era um amigo, era uma pessoa que eu conheci desde sempre. E nosso relacionamento na infância era de duas crianças que trabalhavam juntas. Então, assim, a gente se dava muito bem e de vez em quando a gente brigava, mas nada sério. E depois de adulto, nós mantivemos contato. Eu achava o Daniel uma pessoa extremamente talentosa, um menino inteligente, carinhoso, super profissional, super empreendedor, com talento, totalmente dedicado à arte. Daniel nunca fez outra coisa que não fosse empreender como ator, como empresário, como artista. Então, assim, isso tem um valor enorme, entendeu? Como o ser humano que ele foi. E eu tenho certeza que ele tem um lugar VIP no céu, porque era realmente uma pessoa encantadora. Hoje eu consigo falar sobre o Daniel. Na época que ele morreu, algumas pessoas me perguntaram e tal, eu estava tão assim para baixo, porque você não imagina, né? Uma coisa assim. E, enfim, o Daniel tem uma estrela e continua tendo. Esse aqui do meu lado é meu filho. O nome dele é Pedro. É óbvio que isso tem uma ligação com o sítio também, né? Então eu botar o nome do meu filho de Pedro tem a ver com isso. Outra pergunta que me foi feita, no que eu trabalho aqui na Argentina. Eu trabalho como
novos negócios, na parte da gerência de novos negócios, de meio de comunicação na parte de rádio. Na rádio mais antiga aqui de Buenos Aires, e toda a parte comercial, ela tem várias inovações e você tem que fazer projetos e buscar parcerias e fazer toda a parte comercial ligada à inovação. E é muito interessante, a família do meu marido sempre esteve muito ligada com rádio, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu vou agora lançar um programa de música brasileira de qualidade nessa rádio, vai ser domingo, tarde da noite. Essa rádio tem muita audiência no interior da Argentina, enorme. E quando tiver já no ar eu aviso, passo o link, dá para ouvir pela internet. E outra coisa que eu faço aqui, que eu ainda consigo sobrar tempo, eu sou docente e dou aula num curso, num centro de idiomas universitário, que é ligado à UBA, que é a faculdade aqui de Buenos Aires, como professora de português para estrangeiros. Isso é uma paixão que eu tenho em relação a idiomas. Então eu sempre estudei muitos idiomas, falo outras línguas e nunca passou pela minha cabeça dar aula de português. Mas de tanto que você estuda, você acaba desenvolvendo uma compreensão maior de como que um aluno assimila o aprendizado de um outro idioma. Então nada mais justo do que eu ensinar o idioma da minha língua natal, que é português. E minha avó foi uma grande professora de português, assim que na escola eu sempre gostei dessa matéria. E de repente eu percebi que eu sabia gramática à beça. Eu adoro escrever, eu adoro ler e eu pude recapitular bastante coisa de gramática, que esse curso, como é um curso universitário, ele foca bastante a parte gramatical. Eu não sou formada em letras, isso não me foi exigido para que eu pudesse dar aula, talvez pelo fato de eu ter mestrado, mas é em outra área. Meu mestrado é na área de direção comercial e marketing. Enfim, eu estou curtindo pra caramba dar aula, dou aula aí 3 vezes na semana à noite. E os alunos estão super interessados no Brasil e sabia que no módulo, tem lá, acho que é o módulo 3 do curso, na parte quando eles falam de cultura, literatura, eles citam Monteiro Lobato, tem várias coisas sobre o sítio. Então, assim, incrível como o alcance, né, do legado do Monteiro Lobato e do sítio. Então, pessoal, essas são as perguntas de agora. Acho que eu ainda gravo mais um respondendo o restante. Até lá, estou indo levar meu filho na escola, acho que eu falei, né? Agora, finalizando, me pergunta como é viver na Argentina. Olha, viver na Argentina, eu posso falar de Buenos Aires. E é isso aqui que vocês estão vendo. Tá vendo? Olha que beleza. Isso aqui é um parque onde eu estou. A escola do meu filho fica nesse parque, eles falam sobre esse parque, né? Buenos Aires é uma cidade ótima para se viver. Eu digo que é a capital federal mais importante da América do Sul, sem querer desfazer de Brasília. Mas, assim, eu fui nascida e criada no Rio, tive a oportunidade de morar em São Paulo, no interior de São Paulo, estudei no Uruguai, morei no interior do estado do Rio, morei em Itaperuna, morei em Campos e agora estou morando aqui. Não só eu, como vários brasileiros escolheram Buenos Aires para viver. É um destino turístico de muitos brasileiros, né? Curtir o frio de Buenos Aires, as comidas, a carne aqui é muito boa, a vida cultural daqui é intensa, a quantidade de show, de teatro, de coisas gratuitas que tem para fazer o tempo inteiro, o sistema de transporte funciona. A Argentina está em crise, a Argentina sempre esteve em crise. Aqui, os argentinos, de maneira geral, o país ele tem um poder de recuperação muito grande, assim, é uma característica do povo argentino, né?
Então, assim, o fato de estar em crise não me atrapalha em absolutamente nada viver aqui. É claro que você sabe que tem segmentos da população que estão passando problemas econômicos, falta de emprego, aumento da cesta básica, a inflação está muito alta. Mas, assim, também existe uma esperança das coisas melhores. Eu não vou entrar em política, porque aí é o tal negócio, né? Política, religião e relacionamento a gente não deve ficar discutindo. Mas, assim, o clima de morar em Buenos Aires, eu não estou falando do clima atmosférico, estou falando do jeitão da cidade, é muito legal. Assim, para quem gosta de cidade grande, para quem gosta de uma vida urbana, eu considero um lugar fantástico para morar, em termos de América do Sul, em termos de América Latina, porque é muito agradável, assim, você com alguma estabilidade financeira, eu digo isso, por exemplo, se a pessoa está apta para trabalhar, seja como profissional, aqui eles falam muito isso, trabalhar como profissional. Trabalhar como profissional é alguém que exerce uma atividade remunerada que tem a ver com, sei lá, eventualmente sua formação acadêmica, ou você trabalhar como empregado de uma empresa, isso eles falam trabalhar como profissional. Então, se você pode trabalhar como profissional, você consegue colocação aqui. Tem vários sites de colocação. Também existe uma série de trabalhos temporários, trabalhos ligados a turismo, gastronomia, tem muita gente que trabalha em restaurante, enfim. Falar português aqui na Argentina é um luxo, eles adoram quem fala português, porque tem muito brasileiro. Então você chegar já com o segundo idioma, você falando espanhol e falando português, já é um plus para morar aqui. Então eu adoro morar aqui, minha família também está gostando bastante. Agora meu filho mais velho também está vindo para cá, ele vai fazer a faculdade. Muitos brasileiros vêm fazer faculdade aqui, principalmente faculdade de medicina na UBA, que é essa faculdade que eu mencionei. O ingresso não é a partir de vestibular, então assim, isso causa muito interesse em quem é do Brasil e que está fazendo vestibular para medicina e não consegue passar, as pessoas acabam vindo estudar aqui. Existem várias organizações que facilitam esse trâmite. Falando em trâmite, toda a parte jurídica de se mudar para a Argentina, se tornando um residente permanente, e aí eu não estou falando necessariamente de você buscar uma naturalização como argentino, mas sim como residente permanente, é extremamente viável, é legal, está previsto em lei graças ao acordo do Mercosul. Então você, brasileiro vindo para cá, tem essa facilidade de ter o documento que te possibilita fazer tudo, abrir uma empresa, trabalhar como autônomo, enfim, alugar apartamento, tudo, abrir conta em banco. Então, assim, e aqui é muito bom, muito gostoso. Eu falei do clima atmosférico. A temperatura aqui é muito boa, quer dizer, no verão nem estava tão quente, agora no outono está super agradável. E no inverno é uma delícia. Para quem não gosta de frio é um horror, né? Porque é frio pra caramba. Agora, para quem gosta de frio e eu gosto, então é muito bacana. É isso, assim, Buenos Aires é uma delícia e eu estou amando morar aqui. Um beijo para você, Luiz, um beijo para todo mundo do canal e obrigada por divulgar o sítio que está no coração de muita gente. Tchau.